Olá, senhores. Estamos aí com mais uma questão de eletrodinâmica, né? Que fala o seguinte, ó. 3 lâmpadas L1 de 20 watts e 110 volts. Estou separando aqui já também, ó. L2 de 100 watts e 110 volts. E L3 de 500 watts e 110 volts. São conectadas de 3 formas diferentes conforme é mostrado nos esquemas 1, 2 e 3. Em cada caso, o circuito assim formado é ligado à rede de 110 volts por seus terminais livres, M e N. Qual das opções abaixo indica corretamente a lâmpada de maior brilho em cada uma das 3 ligações? Então, ó, vocês vão ligar a lâmpada 1, 2 e 3 de maneiras diferentes e eu quero saber, ele quer saber, né, em cada trecho, qual é a lâmpada que está brilhando mais, se é L1, L2 ou L3 na ligação da forma 1, da forma 2 ou da forma 3. Meninos, a forma 1, então, quando você só tem paralelo ou quando você só tem série, são os métodos mais simples para você trabalhar. Misturou, ou seja, tem associação mista, que é o caso 2, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Como é teste, recomendo vocês sempre procurarem as mais fáceis. Já analisa ela e veja se já não dá para achar alternativa, que aí você não precisa perder tempo com aquela que é um pouco mais complexa e que ainda tem chance de erro, né? Já por ser mais complexa. Por exemplo, vamos analisar o primeiro tipo de ligação, que ele está chamando de número 1 para nós. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é analisar a resistência de cada uma dessas lâmpadas aqui. Ué, peão, como é que você vai fazer? Você vai calcular? Dá para calcular? Dá sim. Só que eu vou tentar resolver esse exercício para vocês sem a gente ter que fazer conta nenhuma, pelo menos não achando valores, tá? Não calculando, fazendo cálculo de valores. Olha só. Como eu estou percebendo, a DDP é comum. Elas foram feitas, daqui são chamados dados nominais, que elas foram construídas para serem ligadas em 110 volts e dessa forma dissipar essas potências, 20 watts, 100 watts e 500 watts. Ou seja, lembre-se que a potência é o brilho. Nesse caso, se elas estiverem ligadas em 110 watts, quem tem maior potência tem maior brilho para nós. Então vamos lá. Toda vez que eu falo em potência, eu estou falando em brilho. Toda vez que eu falo em brilho, eu quero ver quem tem mais potência, certo? Aqui, como a DDP é comum, eu vou pensar nessa equação aqui, ó. Potência é U quadrado sobre R. Lembram dessa equaçãozinha? Como nós estamos vendo para as 3 lâmpadas, ó, se elas estiverem ligadas corretamente na sua DDP, é a mesma DDP para todas. Então, esse valor vai ser constante se eu for calcular a resistência da primeira, da segunda ou da terceira. Agora, percebam que potência e resistência são inversamente proporcionais. Isso significa que quem tem a maior potência elétrica é porque tem a menor resistência elétrica. Pronto. Eu já sei que quem tem a maior potência tem uma resistência pequena. Quem tem a menor potência tem uma resistência elétrica grande. A potência intermediária tem uma resistência elétrica intermediária. Fechou? Então, ó, sem números, só sabendo quem é a maior resistência é o L1, quem é a menor resistência é o L3, e a intermediária seria o L2. No caso 1, meninos, olha só, a gente não vai nem precisar analisar a resistência, tá? Olha que bacana. Olhando para a mesma equação, olha só, potência é U quadrado sobre R. Eu já sei que aqui, como elas estão ligadas entre M e N, elas vão receber a mesma DDP de 110 volts. Esse 110 volts vai ser comum para as 3 lâmpadas. Ué, Pião, mas por quê? Porque olha cá, o ponto M tem um potencial e percebo que tanto L1, L2 e L3 estão ligados nele. O ponto N tem um outro potencial. Percebo que tanto o L1, o L2 e o L3 estão ligados nele também. A diferença de potencial entre M e N, o cara deu no texto, ele falou que vale 110 volts. Isso significa que como as 3 lâmpadas estão ligadas nesses mesmos potenciais, elas têm a mesma diferença de potencial, que é exatamente 110 volts, é o que elas precisam. Então elas estão dissipando exatamente essas potências aqui, ó. Quem é que tem maior potência? É L3. Portanto, quem brilha mais aqui no caso 1 é a lâmpada L3. Dessa forma, já dá para jogar fora a alternativa A, alternativa B e só. Ficaríamos entre C, D e E, que está constando ali, ó, L3 nas alternativas. Agora eu vou pular o caso 2 e vou para o caso 3.
Olha o caso 3. O caso 3 aqui. As lâmpadas estão em série. O que é comum em série? Não é mais a DDP, né? Em série é comum a corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica que passa pela lâmpada 1 é a mesma corrente que está passando pela lâmpada 2, que é a mesma que passa pela lâmpada 3. Só colocar aqui, ó. No caso 1, foi a lâmpada 3, certo? Agora vamos analisar o caso 2. Bom, eu sei quem tem maior resistência e quem tem menor resistência. Eu não sei o valor, mas eu sei quem tem maior resistência e quem tem menor resistência, não é verdade? A L1 é a resistência maior. Então, vamos colocar aqui, ó. Ela tem a maior resistência. A L2 tem uma resistência intermediária e a L3 é a que tem a resistência menor para nós. Tudo bem? Porém, agora eu não vou poder falar que a DDP é a mesma chegando para elas, né? A DDP total entre M e N vale 110 volts. Só que agora essa DDP está se distribuindo diretamente proporcional à resistência. Quem tem maior resistência acaba tendo mais DDP. Certo ou não? Então a L1, que tem maior resistência, está consumindo mais DDP. A L2, um valor menor. E a L3 é o menor valor de todos ali. Quanto? Precisaria fazer conta para a gente poder encontrar esses valores, né? Mas vamos pensar por outra fórmula. Olha só. Eu vou pensar por essa formulinha aqui agora, ó. Potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Lembram dela? É o PRI, ou o PIR, se você inverter, I quadrado vezes R. O que eu sei aqui é que nas 3 lâmpadas, a corrente que passa é a mesma. Então não é esse valor, não é a corrente que vai falar para nós quem tem maior potência e quem tem menor potência, certo? A corrente é a mesma para todas. O que vai determinar quem tem maior potência ou menor potência, mais brilho ou menos brilho, agora é a resistência. Olha lá. Resistência e potência elétrica agora, por essa fórmula, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, percebo que quem tem maior resistência vai acabar tendo a maior potência. O que é óbvio para nós, né? Se a de maior resistência consome mais DDP e potência DDP vezes corrente, é obviamente que a lâmpada L1 é a que vai ter a maior potência aqui no caso 3, ou seja, o maior brilho. Então, lá no caso 3, a gente já pode jogar fora a alternativa E, né? Porque nós ficamos aqui, ó, com a lâmpada L1 e com a lâmpada L1. Fechou? Bom, não deu para achar a alternativa sem trabalhar com o caso 2. Então, agora nós vamos ter que fazer cálculos aí no caso 2. Não, perdão. Opa, aqui era caso 3. Perdão. E agora sim, estava certo. Caso 2 agora, porque eu pulei, né? No caso 3, a lâmpada que mais brilhou foi a lâmpada L1. Agora nós vamos para o caso 2 para poder analisar. Olha lá. Então, agora olhando para o caso 2, ó, eu tenho a lâmpada L1, que tem a resistência maior de todas. Eu tenho a lâmpada L2, que tem a resistência intermediária. E eu tenho a lâmpada L3, que tem a menor resistência, certo? Bom, uma coisa é fato. Como L2 e L3 estão ligadas nos mesmos terminais, olha lá, de um lado elas estão ligadas no potencial verdinho, do outro lado elas estão ligadas no potencial azulzinho, e significa que tanto a L2 como a L3, elas estão sujeitas à mesma diferença de potencial. Até dar um nome diferente, chamar de U' aqui. Então, pera lá. Entre essas duas, meninos, olha só, entre essas duas, tá? De novo, se a gente analisar potência é U quadrado sobre R. Peão, você fica bagunçando, uma hora você trabalha com PUR, outra hora você trabalha com PIR ou com PRI. Por que você muda? Porque, meninos, é sempre importante você analisar, você tem 3 grandezas, né? É sempre importante você buscar uma equação em que uma das grandezas seja comum para todo mundo. Por exemplo, aí entre o L2 e o L3, o U é comum para todos, né? É o mesmo U para os dois. Pronto, eu elimino uma grandeza que eu tenho que ficar analisando. Aí facilita a nossa vida. Por isso que a gente vai alternando nas equações, porque em cada caso, uma das grandezas vai permanecer constante, né? Constante assim, permanece o valor comum para todos os elementos. Então aqui de novo, ó, quem tem maior resistência vai ter menor potência, não é verdade? Espera aí. A lâmpada L2 é a que tem maior resistência. Isso significa que a potência dela é pequena. E a lâmpada L3 é a que tem a menor resistência. Significa que a potência dela é grande. Isso significa que nesse circuito, eu nem me interesso o que está acontecendo com a L1. Nem me interessa.
eu já sei que entre L2 e L3, quem brilha mais é o L3. E nas alternativas, eu só tenho a opção de L1 e L2. Eu já estou percebendo que a L2 não pode ser, porque a L3 brilha mais que ela, não é? Dessa forma, eu já posso jogar a alternativa D fora. Dessa forma, você já pode ir embora para a próxima questão, porque a alternativa C, você já descobriu que é a correta. Pior, mas como é que a gente prova que a L1 está brilhando mais que a L3? Bom, aí são outros 500, provar que a L1 brilha mais que a L3. O que vocês precisam achar a alternativa certa. É desse jeito que vocês deveriam resolver essa questão. A L2 não tem como brilhar mais que a L3, então já não pode ser ela de maior brilho. E eu só tinha duas opções, ou é a L1 que brilha mais ou é a L2. Eu não tenho a opção L3, então eu nem preciso comparar. Já assinalo a alternativa. Pião, mas como é que eu faria para poder determinar o brilho realmente, né? Ver aí quem é que brilha mais, quem é que brilha menos, comparando a L1, a L2 e a L3. Bom, meninos, aí vocês teriam que fazer duas análises, tá? Uma ainda não envolve conta, que assim, eu acho que deve ser a preocupação de vocês, sempre evitar fazer conta, se der para resolver o exercício sem fazer conta, obviamente, né? Aqui eu tenho a lâmpada L1, aqui eu tinha a lâmpada L2 e aqui eu tinha a lâmpada L3. Uma análise que vocês podiam fazer seria essa daqui, ó. Poderiam fazer, né? Seria essa daqui. A lâmpada L1 é a que tem a maior resistência elétrica. A lâmpada L2 é a que tem a intermediária e a lâmpada L3 é a que tem a menor resistência, certo? É a resistência pequenininha. Primeira regra, lembrar que quando está em paralelo, o R equivalente é sempre menor do que o menor dos resistores que estão associados ali. Então, olha lá, em paralelo eu tenho esse R e eu tenho um R bem pequeno aqui. Isso significa que o R equivalente dessa associação aqui, ó, dessa associação, hein, das duas lâmpadas em paralelo, vai dar o R equivalente, vamos chamar de R equivalente parcial, vai dar um valor menor, com certeza menor, do que a resistência R pequenininha. Ou seja, eu vou ter em série um resistor grandão com uma resistência aqui em série, a hora que eu trocar as duas, com uma resistência menor do que o R que eu já tinha ali, ó. Isso significa que a maior parte da DDP vai ficar na lâmpada L1 e não aqui no paralelo. Então, a maior parte do brilho vai estar na lâmpada L1. Fechou? Esse é um jeito também. Outra forma, meninos, é fazer o seguinte. Olha só que bacana. Nessa equação aqui, ó, vou colocar em amarelo. Nessa equação, eu tenho a potência e a DDP de cada uma das três lâmpadas, certo ou não? Então é só colocar os valores e calcular a resistência de cada uma delas. Então você consegue achar o valor mesmo de R, o valor de R e o valor de R. É só jogar na equaçãozinha do por. Tendo os valores das resistências e sabendo que a DDP total entre M e N é 110 volts, você acharia o R paralelo aqui e depois em série com esse. Você vai estar o R equivalente total. Tendo a DDP total e tendo o R equivalente total, você consegue achar a corrente total no circuito. E aí, olha quanta conta você tem que fazer, né? Aí aqui você ia ter a corrente total. Isso te permitiria, já que você tem agora a resistência R, calcular a DDP nesse cara. Tudo bem? Chamar de DDP1. E aí, como aqui a DDP1 é entre M e X e o restante é entre X e N, automaticamente você ia achar a DDPU2, que é comum para as duas lâmpadas. Tendo as resistências e tendo as DDPs, dá para você achar a potência de cada lâmpada. E aí você ia comparar. E com certeza você ia descobrir que a maior potência, o maior brilho seria na lâmpada L1, certo? Mas eu não vou fazer essa conta. Se você quiser, você se inscreve no canal, bota lá nos comentários, fala, Pião, resolve a questão 42 fazendo continha lá pra gente. E aí eu mando mais um videozinho para vocês. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.